Vou jogar no meu também. Eu vou Não precisa de partilhar, mandar o convite não, cara, que eu faço da meu aqui. Então vai ficar a tela compartilhada. Então eu vou pegar de dois ângulos aqui. Então pode me Beleza? Vou pegar do ângulo posterior. o problema é que a gente vai ficar descosta. Não Você quer botar aqui, não? Pode ser também. Tá ao vivo ali já? Tá. Só ligo que tá online. Se for. É, futura. Oi, Lívia. Tudo bom? O Braga tá aqui mesmo. Tranquilo. Peraí, precisa aqui não, né, cara? A gente tá esperando lá ajustar aqui outra câmera, tá bom? Aí vocês têm prática mesmo com a câmera, eu sou todo time. Já chegou meu inhame aí? Que isso? Foi deitado. Mas Quando aí alguém a imagem, falar, você vira, a não imagem, aparece só a eu. imagem não fica como a gente quer. Tem que deitar também o celular, aí vai ver a imagem deitada e as mensagens estão aqui, vindo em outro sentido. Sim, senhor. Como é que faz fazer isso? Virar as mensagens? Alguém podia ficar... Não vira. Não vira? Não, vira. não. O Ah, tá, Instagram não vira, sai não. só ficar em pé. É, entendi. isso aí. Quer eu botar meu iPad também, cara? Pra usar minha conta? Pode pôr, pô. É legal botar sua conta, né? Tem vários fãs aí espalhados pelo mundo inteiro. Como que eu faço aqui, cara? Nunca fiz isso. Tá bom, Braga. Como é que eu faço aqui? Você tá onde? Deixa eu olhar no Instagram. Instagram lá. Isso aqui é o ó. meu. Não. Você quer fazer ao vivo também? Ah, vou botar ali, todo mundo faz. Se minha bateria vai guardar. Maria Flávia. Boa noite, Maria. Só iniciar. Verificar a conexão. Duda, seja bem-vinda. Estamos aqui aprontando aqui, terminando nossa preparação aqui para a nossa live. Quem tem que apertar? Para responder Eu também. algumas questões que nos foram enviadas. Label. Ok. Ó, vai aparecer ao vivo aqui embaixo. Ó, live. Isso. Vai pôr em pé? Vamos ver isso aí. Nossa, Melhor deitado, né, cara? Mas vai ficar. Você vai ter que colocar ele mais em meio. É isso aí. Sem que ele caia pra frente. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar de outro ângulo aqui. E aí, conectou a gente, né? Entendeu? Hoje nem eu sabia que existia. Legal é que ele. A Sônia tá conectada. Oi, Sônia. Ei, Sônia. Boa noite, A gente vai Rafael. responder essa pergunta aí. Boa noite, Letícia. A gente está terminando aqui os preparativos para começar a dar início aqui a Acho que ela não tinha futuro. a resposta no idealista. às perguntas que nos foram enviadas. Oi, Camila. Pessoal, a gente só não vai conseguir ler todo mundo agora, né? Até porque tá de lado. E assim, aproveitar a oportunidade, né, agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, foram bastante perguntas, a gente não vai ter tempo de responder todas, mas a gente selecionou algumas e as outras a gente, à medida que a gente for fazendo outras lives, né, vamos respondendo na medida do possível. Mas agradecemos a participação, teve bastante pergunta. A gente tem um e-mail, pessoal, que é contato@gtsuim.com.br. Se por acaso aí, ao longo da discussão alguém quiser fazer uma pergunta em cima do que a gente estiver discutindo, ou acrescentar, ou enviar outra pergunta, tá bom? Sintam-se à vontade aí. Oi, Natália. Vamos lá? Vamos lá, quem começa? Teve uma pergunta do Rodrigo, eu vou ler a pergunta dele aqui. Um nadador com medidas maiores, no caso as medidas que ele perguntou aqui foram envergadura, comprimento de perna, mão, tem mais chances e tende a ganhar de outros nadadores com medidas menores devido às suas vantagens de envergadura, de comprimento dessas medidas. Porque as pessoas tendem a achar, né, que um nadador maior, com uma envergadura maior, ele vai levar muito mais vantagem que outros nadadores menor ou com medidas menores. E na verdade não é só isso, né?
tem outros fatores que influenciam nisso, inclusive o estado de treinamento técnico e físico, idade, entre várias outras coisas. E como você falou, é uma série de fatores mesmo, né? Que se montam e juntam esse quebra-cabeça aí. É claro que as medidas antropométricas, se elas forem maiores, aliadas com um bom condicionamento físico adquirido através do treinamento, e também um bom condicionamento técnico, tático, juntar todas essas peças aí sim, esse terá vantagem, vai influenciar no resultado. E assim, para natação, né, cara, a técnica ela é muito importante, né, porque o atleta, ou o nadador, ou até mesmo a pessoa que é desportista que gosta de nadar, ele precisa de uma técnica para ele se mover para frente, até porque usa a densidade da água, né? Você usa o gestual, o movimento para se mover para frente. Então, se você não tem uma técnica muito boa, né, você acaba gastando muita energia, né, e projetando pouco para frente, em relação ao tanto de força que você acaba usando. Então, somente a força física e as medidas antropométricas aí vantajosas não darão o resultado esperado para esse atleta, não. A técnica influencia muito nesse processo também, certo? O que eu gostaria de acrescentar aí a gente imaginar que qualquer movimento feito dentro da água é mais difícil de ser feito pelo que o Braga falou, por causa da resistência frontal. Então, a água naturalmente, por melhor que você faça o movimento dentro da água, ela vai te frear. Se você quer ir para frente, você tem ainda uma técnica inadequada, você tem uma projeção maior com partes do corpo que não são adequadas em relação a esse deslocamento que você está fazendo, a tendência é que você não consiga o desempenho adequado. O Sandro ligou aqui pra gente, acho que ele deve ter visto a gente. Calma aí. Sandrão César? O Sandrão César. Vai lá. Nunca me ligou na vida, pô. Então você imaginar o seguinte, e são pequenos detalhes, às vezes a posição da cabeça, a posição do corpo como um todo, né? Se ele está bem na horizontal ou se ele está com o corpo mais na diagonal, a forma que a mão entra na água, a forma como é que as mãos fazem os movimentos, tudo isso vai fazer com que o desempenho final seja melhor ou não. É lógico, se a gente pensar no indivíduo com um comprimento de braço maior, para cada braçada, a tendência é que ele consiga se deslocar mais para frente. Então o indivíduo consegue se deslocar 1,80 m para frente e o outro consegue se deslocar 2 metros para cada braçada. Isso no final de 25, de 50 ou de 1.500 metros dá uma diferença danada. Mas só o comprimento não é suficiente para garantir que o indivíduo vai ser vencedor. Como ele vai usar esse comprimento de braçada, né? De que forma ele vai apoiar esse braço na água para tracionar a água para trás e criar a propulsão, para gerar boa força para se deslocar para frente. Né? Como tu falou, só o tamanho do membro não é suficiente. Às vezes a gente pega os mais jovens, né? E inicialmente pode até ser que o indivíduo com maior estatura, maior comprimento de braço, leve vantagem, porque são indivíduos em processo de crescimento, desenvolvimento. Então, que estão no mesmo nível, né? E qualquer fatorzinho vai fazer com que ele tenha um desempenho melhor. E se você pegar atletas que vão competir do mesmo nível, aí sim, né? Essas diferenças antropométricas vão fazer diferença. Um pouquinho de cada coisa somado vai dar diferença. Sem falar outras coisas que influenciam, como o cara tem, se for águas abertas, o cara tem que ter uma estratégia para contornar a boia, porque se a boia está mais do lado esquerdo e o nadador começa mais do lado direito, ele vai ter que cruzar aquele monte de nadador que vai estar nadando, contornar o que começar do lado esquerdo, já vai ter essa vantagem. Então a estratégia, toda essa estratégia, alimentação e entre outras coisas influencia também. Né? Ok, pessoal? Fala, Silvio. Uma outra dúvida que surgiu foi do Carlos, lá de Macaé. Não sei se ele está online, mas ele mandou uma dúvida que é a seguinte. Ele disse que estava treinando a natação e a corrida para participar de uma prova de biatlo, de A4, desculpa. E ele foi orientado por um professor a se matricular numa academia para fazer o treinamento de força para dar suporte para as outras atividades, para a natação e a corrida. Daí ele já vinha num processo de treinamento nessas duas,
que ele já estava numa fase que a intensidade do treino estava alta. E ele recebeu essa informação sobre o treinamento na academia, o que ele nunca veio buscar, e, enfim, se matriculou na academia, e ele começou a fazer o treinamento dele da academia na mesma intensidade que ele já vinha fazendo a natação e a corrida. E ele relatou pra gente que ele teve dor muscular de não conseguir estender braço, não conseguir estender joelho. Ele andou com muita dor por 1 semana e meia, ele relata isso na pergunta. Ele quis saber, a pergunta dele é: por que isso? Se eu estava tão forte na corrida, tão forte na musculação, na natação, e quando eu fui fazer o treino na academia, pô, já se sentia forte. Será que esse forte da natação e da natação e da corrida não eram o suficiente para ele fazer também um treino forte de intensidade na academia, na sala de musculação? Ele quer saber o porquê disso. E aí? Começa aí, vai lá. Então, Igor? Pode ir, Bruno. É muito específico, né? Eu cara? vejo também então, por assim, esse... o treinamento... é tudo muito específico, né? Sim. O movimento... Tem o treino, um macrociclo, né, ele é dividido em várias etapas, né, tem a fase geral, a específica e a competitiva. Na fase geral, esse treino de força ele fica mais geral mesmo, né, você faz ali o agachamento, só que chega um momento... E ele não fez essa fase, certo? Sim. Exatamente, ele também não fez essa fase, então ele já não tinha essa preparação. Exatamente. Então chega um momento, o treino é tão específico que chega um momento desse macrociclo que o treino de força ele fica específico do movimento, né? O treino de força passa a ser específico para o movimento. Então assim, só para acrescentar que é muito específico, né? Você nadar e fazer, o Phelps mesmo, ele demorou treino de força na academia, ele demorou alguns anos para fazer, né? Você se recorda qual foi o não lembro exatamente, mas eu lembro de ter... Mas ele foi para uma Olimpíada sem fazer, né? Nos primeiros programas que ele fez de treinamento, inclusive participando dos Jogos Olímpicos, ele não tinha preparação de força em academia. Que a gente também tem muito essa ideia, né? De que o treino de força tem que ser só na academia. Exatamente. Não precisa ser só na academia. Exatamente. E nos Estados Unidos é muito marcante esse treino que eles chamam lá de preparação física, que é feito com medicine ball, com salto, com corda. Isso é um tipo de treinamento de força. Que no Brasil se pensa muito em treinamento de força só em sala de musculação. Mas em cima do que a gente está discutindo, né, pessoal, é entender essa ideia. Eu produzo força com determinado tempo, empregando determinados músculos durante uma determinada situação. E é que meu corpo se acostuma com aquilo. Se eu for fazer força de uma forma diferente, aquilo é diferente do Muda a angulação, muda Exatamente. a forma de apoio. Na musculação ainda tem força excêntrica que não tem na natação. A questão também que ele relatou de nunca ter praticado, esse processo de adaptação, pensando em termos de ganho de força, vai ser totalmente influenciado. Eu acho que o Porque ele principal... não consegue produzir tanta força se ele não tem ainda a capacidade de coordenar o movimento, de execução, controle. O que é isso aqui, Braga? Alguém tá solicitando para ficar aparecendo. Acho que o principal ponto aí para responder a pergunta do Carlos é falar de especificidade. Né? Ele estava adaptado aos estímulos da natação e aos estímulos da corrida. Quando ele foi para o treinamento de força na sala de musculação, ele não estava adaptado àquilo. E é tudo, como o Braga falou, tudo muito específico. Ele fazia força na natação e na corrida, mas na sala de musculação ele não tinha tido essa experiência então, ainda. Mesmo ele estando numa fase de treino intensa em natação e corrida, quando ele for para uma nova atividade, que agora no caso é a musculação, ele tem que passar por um processo adaptativo também. E esse processo adaptativo já vai melhorar a força dele. Sim, Só para adaptação neural. Exatamente. Sim. E assim, não quer dizer que o cara que pratica o treino de força na academia, ele é mais forte que o nadador. Não é isso, são forças diferentes. Tá? O nadador tem a força funcional para o movimento que ele exerce dentro da água. E vice-versa. É tudo muito específico. Beleza. Tem um livro do Bompa que ele fala isso, né? O atleta pode ser do desempenho que for, da modalidade que for. Se ele nunca fez treinamento de força, ele é iniciante no treinamento de força. Exatamente. Então o cara está a nível olímpico no esporte dele, mas no treinamento de força que ele não está acostumado, ele vai começar com uma proposta de iniciante até que ele consiga igualar os 2 programas de treino, as 2 exigências aí. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Tem uma dúvida? Show.
Pessoal, lembrando aí que se alguém quiser mandar pergunta, a gente não está Só dando ver para se ler tem a alguma pergunta de pergunta. todo mundo aí, a gente vê que tem muita gente dando tchau, dando oi. Seu irmão tá mandando beijinho pra você Meu irmão aqui. mandou um beijo. Gustavo falou que estava ansioso pela live. Manda, Gustavo, manda a pergunta aí. Mas a gente não consegue ler, entendeu? Até porque o celular está deitado. Então, se quiser mandar uma mensagem, tem aí o nosso e-mail, que é o contato@gtswim.com.br. Aqui, ô Guilherme, vê Então, se quem você sabe nosso conhece. e-mail pode mandar aqui. Vê se você conhece isso aqui. Ao professor Flávio, 2 questões são importantes. Maior estatura permite atingir maior velocidade teórica de onda, menor arrasto de onda. Beleza, Flávio. Flávio lá do Sul. Flávio foi meu é meu orientador ainda, é meu guru. Obrigado, Flávio. Vamos ver mais aqui. Ah, ele falou mais aqui, ó. Se dividir a distância do ciclo pelo dobro da envergadura, pode-se saber Fala o quanto assim, da boa noite aí, envergadura seja bem-vindo. contribui. Valeu, Flávio. Eu não estou conseguindo ler direito porque o fundo está branco. E se dividir a distância do ciclo pelo dobro da envergadura... Nem sabia disso, Flávio. Pode saber o quanto da envergadura contribui. Legal. Legal. Fala, Ismar. Opa, Caramba, eu não consigo ler assim. E aí, mais alguma questão? seu irmão. Ó, William, a gente tá te devendo a camisa, né? Já tá com Braga. Tá bom? Só pegar. Valeu pela moral aí. Tem que agora fazer chegar em suas mãos. Pessoal, em princípio a gente tem mais 2 perguntas aqui. Uma da Sônia, que é daqui de Itaperuna, e a outra do Nicasso, que é de Rio Pomba, pra gente responder. Vamos pra da Vamos Sônia? lá. A Sônia perguntou qual esporte que causa mais lesão. E dentro do que a gente levantou assim de uma forma mais geral, aqui no Brasil, por questões até culturais, né, o futebol ele é o mais praticado e é o que ocasiona mais lesão. É até meio complexo responder isso, que difícil, muitas coisas exatamente. influenciam, né, cara? Mas de uma forma bem generalista, os esportes coletivos, os esportes de contato, né, eles acabam causando lesão por questões físicas, de contato físico, por questões também de movimento de diversas angulações com muita velocidade. Mas o que o Braga falou, é difícil a gente precisar, exatamente. O William tá falando que acertou o futebol ali, um ponto pra ele. Ganhou um ponto, William. Mas o futebol americano, o rugby, o futebol... É o próprio esporte de luta, né? Também. Porque dependendo do tipo de lesão que... Se fala que quando fala lesão, tem vários tipos de lesões também, né? Exatamente. Porque o lutador ele já entrou ali, já tomou o primeiro soco, já é uma lesão. Então, assim, o futebol americano... Os esportes coletivos, de uma forma geral, eles acabam... Sim. Pelo contato e pela lesão. mudança constante de sentido de Exatamente. lesão. Isso que ocasiona maior índice de lesão. E o problema, pessoal, independente de qual esporte seja, o atleta ele tem que repetir aquele movimento por diversas vezes para que ele faça aquele movimento tanto melhor, com mais força e suporte aquele estímulo por mais tempo. E isso naturalmente é a tendência de fazer com que o indivíduo tenha um overuse ali, né, um excesso de repetição, e pode ser que isso leve a um quadro de lesão. A ideia é, talvez com treinamento de força, com suporte da fisioterapia, criar estratégias para que isso aí seja prevenido. Então, um fator importante, o quanto que isso tem evoluído, né, nos últimos anos. A questão da prevenção, da comissão que fica envolvida ali na parte técnica, não só em si, se a gente for pensar no futebol, não é mais só o técnico e o jogador, mas toda a equipe que está envolvida ali com esse pensamento de prevenção. O futebol do Vasco tem uma forte cultura em cima de prevenção, né? Eles têm lá o CRIA, né, que é o Centro de Prevenção e Reabilitação de Atletas, e eles trabalham com a equipe lá, eles não tratam multidisciplinarmente, eles tratam outro nome, transdisciplinar. É até um pouco polêmico, a equipe transdisciplinar trabalha com um profissional entrando na área do outro profissional. Então, o nutricionista vai dentro da área do professor de educação física, mas claro, com muito estudo, muito embasamento, para dar respeito,
para dar algumas opiniões em cima do treinamento, e assim também o profissional de educação física ele vai em cima do dentista da comissão para falar sobre algumas coisas algumas atitudes que esse dentista poderia fazer para prevenir lesão, enfim. Então essa equipe do Vasco trabalha dessa forma assim, transdisciplinar, por essa questão de prevenção de lesões nos seus atletas. Na pós que eu fiz alguns anos atrás, até um lance que vai um pouquinho fora do que a gente está conversando. Eu lembro que um professor ele levantou essa questão que o Guilherme falou da questão do atleta, que uma equipe de futsal, atleta de alto nível vai estar, na maioria das vezes, treinando no seu limite, né? E é uma equipe de futsal, acho que de São Paulo, ela nunca tinha conseguido passar para a próxima fase, porém sempre teve um índice de lesão muito baixo. Nesse ano, acho que teve uma mudança na equipe, foi o índice de maior do limite, levar o jogador no seu limite, a equipe conseguiu passar para a próxima fase. E ele abordou essa questão, assim, de conseguir a equipe estar no seu máximo, porém teve maior índice de lesão em relação a isso, mas conseguiram tirar ali o melhor de cada jogador. Eu não sei se o que eu vou falar é muito extremo, mas não existe esporte de alto rendimento sem lesão, né? Não sei se vocês concordam. Sim. O esporte de alto rendimento é altamente lesivo. Ele até batia nesse ponto, né? Como o índice de lesão vai estar sempre muito próximo ali da melhor performance e talvez do risco de ter algum tipo de lesão. Outra coisa legal da gente pensar, pessoal, é que a gente ainda recebe uma educação que é muito cartesiana, né? A gente aprende tudo muito fracionado. E quando a gente fala na formação de um atleta, independente do nível de desempenho dele, seja atleta olímpico, um indivíduo que treina com finalidades de lazer, né? Um atleta amador, tudo acontece ao mesmo tempo. Então a gente é acostumado a pensar tudo fracionado, mas quando a gente está na prática, né, na beira da piscina, da quadra, na sala de musculação, seja lá onde for, a gente precisa de diversos conhecimentos porque está tudo acontecendo ali. O indivíduo está fazendo um movimento, ele está te perguntando alguma coisa, ele está se preparando e a gente precisa saber pensar de forma transdisciplinar, multidisciplinar. E a gente conseguir abraçar todas essas áreas é extremamente complicado. Se por um lado a gente tem que ser especialista para poder entender muito daquilo, se você for estudar tudo, você acaba não estudando nada. E ao mesmo tempo, muitas coisas interferem, muitos fatores interferem. Por isso você precisa dos especialistas em cada uma dessas áreas aí. Ok? Fechou? Deixa eu ver a pergunta do Nicásio aqui, porque são quase 3 em 1. A pergunta do Nicásio é sobre mountain bike, tá bom? E a pergunta é a seguinte: qual tipo de treino intervalado é aconselhável para quem pratica o mountain bike? Tipo, o tempo de esforço e intensidade e o tempo de recuperação. E como periodizar esse tipo de treinamento? Ver se eu consigo responder isso de alguma forma assim, Nicásio, pessoal, que fique entendível e ao mesmo tempo não tem como eu responder exatamente o que o Nicásio quer, porque a gente teria que saber qual é que atleta que a gente está falando, qual é a duração da prova dele, em termos de tempo, em termos de quilometragem, porque a gente pode ter um atleta que faz ali 30 km em 1 hora, pode ter outro que faz 30 km em 1h30, em 1h20. Exatamente. E os dois estão dentro da sua condição de desempenho no seu máximo. E isso vai influenciar. O treinamento intervalado em si, ele não é um método de treino novo, é um método de treino muito antigo. Talvez tenha entrado na moda, né, mais recentemente, em função de algumas descobertas que foram feitas, talvez principalmente pelos equipamentos que medem hoje em dia, talvez, algumas coisas relacionadas ao consumo de oxigênio, ao processo de restauração, né, de recuperação, que antigamente isso não conseguia ser feito com tanta qualidade. Então, a maioria das pessoas pensa um treinamento intervalado só com finalidade de melhorar a condição anaeróbica, mas você sabe que isso é um equívoco, né? A gente pode utilizar o treino intervalado para melhorar tanto a condição aeróbica quanto a condição anaeróbica. Aí, Nicásio, que tipo de treino é aconselhável para o cara que pratica mountain bike? Aí depois você até pergunta da periodização, ver se eu consigo falar de tudo ao mesmo tempo. A ideia é, de uma maneira geral, que na fase lá inicial, na fase de preparação geral, o foco tem que ser mais na condição aeróbica. Mas o que é do aeróbico, Guilherme? A capacidade aeróbica ou a potência aeróbica?
Vai depender da distância dele, vai depender do lastro que ele tem de treinamento, da experiência que ele tem de treinamento. Mas independente disso, o treino intervalado pode ser útil nas duas situações. Só que a gente pode ter um treino, por exemplo, intervalado que ele faça 3 estímulos de 10 km. A gente pode ter um tipo de estímulo que ele faça 6 tiros, ou 6 estímulos de 5 km. No final, o volume total é o mesmo, que é de 30 km, mas em função da duração do estímulo em si, e dependendo também do repouso que você oferece, ele vai estar sendo exigido mais em termos de uma capacidade ou outra. Tem um artigo que é de natação, é só para a gente entender a discussão, e a gente estava falando antes dele aqui. Na natação é muito comum a gente fazer um tipo de treino, que são tiros de 15 metros, de 25 metros, com a intenção de melhorar o sistema anaeróbico alático, né? Então são estímulos bem breves, vão durar aí, dependendo do nível do nadador, entre 9 a 15, 16 segundos. Então tem uma característica alática muito grande. Só que, em função do tipo de estímulo que tradicionalmente é oferecido, né, de 1 minuto e 1 minuto e meio, hoje se sabe que esse descanso, apesar de ser extremamente maior do que a duração do estímulo, não é o suficiente para fazer com que só o sistema lático seja utilizado. Então, mesmo o estímulo sendo extremamente curto, de 15 segundos, em função das repetições, o sistema aeróbico, talvez ali na terceira, na quarta repetição, já está sendo quase predominante. Então, a gente achava que estava treinando uma condição anaeróbica alática, quando na verdade estava treinando talvez alguma coisa relacionada à potência aeróbica. Isso gera até uma certa confusão até hoje, assim, algumas pessoas, né? Sim. Só pensam na questão do exercício, não do descanso. Então, Nicásio, a ideia que eu te dou é a seguinte: quanto mais você quiser exigir da condição aeróbica, a duração do estímulo deveria ser maior e o intervalo de descanso deveria ser menor. Sim. Menor quanto? Não sei, que vai depender também da duração desse estímulo. Mas você pensar talvez que o estímulo aeróbico, ele não é um estímulo máximo, ele pode ser um estímulo próximo do máximo, mas ele não é máximo, porque senão o indivíduo não consegue fazer as repetições. Então, para tentar melhorar uma condição aeróbica, eu vou oferecer um estímulo maior de estímulo e vou oferecer um descanso, né, uma recuperação menor entre as diversas séries, entre as diversas repetições. Se eu estou mais preocupado em melhorar uma capacidade, vou oferecer as distâncias maiores. Maior quanto? Depende da duração da prova. Se o cara vai pedalar 4 horas seguidas, se ele vai pedalar 1 hora seguida. Se você está preocupado em melhorar uma condição mais de potência aeróbica ou uma condição mais próxima do anaeróbico, uma capacidade anaeróbica, que é uma resistência anaeróbica, a gente poderia estar pensando nos estímulos menores, que aí vão se tornar ainda mais próximos do máximo, talvez próximos de 80% ou 90% do seu máximo, e os descansos têm que ser maiores. Maior o quanto também? Não sei. Porque a gente teria que ter pelo menos um analisador de gases para saber que tipo de sistema o indivíduo está utilizando. E a gente, na prática do treinamento, a gente não consegue ter isso. Então a gente poderia estar pensando num tipo de descanso que a gente consiga manter a intensidade adequada para todas as repetições. Então ele fez a primeira repetição, você aferiu lá a frequência cardíaca e você tem o tempo que ele demorou para poder percorrer aquela distância. Ofereceu um descanso, 5 minutos. Vamos fazer a próxima repetição, ver o quanto que isso influenciou na piora do desempenho. Se o indivíduo estiver piorando o desempenho ao longo das repetições, significa que a contribuição anaeróbica está cada vez menor, porque ele está piorando o desempenho dele, a contribuição aeróbica está participando mais. Aí você vai dosar isso. Para poder finalizar aqui, em termos de periodização, no início da periodização, priorizar aí os estímulos de capacidade aeróbica. No meio da periodização, priorizar aí os estímulos de capacidade e potência aeróbica. E talvez lá para o meio, para o final da periodização, que também vai depender da duração da sua prova, a gente tentar priorizar os estímulos mais anaeróbicos, até porque, como a gente falou, esses estímulos mais anaeróbicos, ou que a gente acha que são mais anaeróbicos, vão fazer com que a condição aeróbica seja mantida. Mas isso também depende da duração da sua periodização. Não adianta fazer uma fase específica muito longa, porque eu posso perder a condição geral que foi adquirida na fase anterior. Então, sem querer ser chato, tudo depende. Exatamente. Até nessa última postagem que eu fiz no site, né, da matéria, fala isso, é tudo muito específico e muito individual, né, para cada atleta, para cada objetivo, para cada
Então não dá para pegar, não existe uma receita de bolo, né? Por isso a importância também da periodização, da orientação do né? profissional. Exatamente. Você vai fazer um trabalho seja ele de musculação, de corrida, enfim, ele precisa de uma periodização, ele precisa de um planejamento, ele precisa de uma organização para você saber o que trabalhar durante exatamente, em todas essas fases, né? Porque é importante e assim, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que, infelizmente, né? E é importante, as pessoas têm que entender isso e praticar isso, né? Fala. Essa transmissão que nós estamos fazendo aqui, a gente decidiu fazer para solucionar essas dúvidas. Mas outras dúvidas já surgiram outrora. E esse bate-papo que a gente tem aqui, essa discussão que a gente está levantando aqui, em cima dessas questões que nos foram enviadas, a gente faz muito mais isso offline. É isso que a gente sempre faz sobre isso, e inclusive foi o que motivou a gente a fazer essa live. Dentro da consultoria prestada pelo nosso grupo, todas as pessoas que demonstram interesse em fazer um treinamento que seja prescrito pelo nosso grupo, a gente cria essa discussão aqui para iniciar a construção do macrociclo de treinamento dessas pessoas. Então, conversas como essas surgem em todos os encontros que a gente faz para tratar do trabalho do trabalho que a gente desenvolve para os nossos clientes, atletas, né, que procuram a consultoria para fazer o seu treinamento. É isso que a gente vê como diferencial nosso também, esse trabalho individualizado, né, cara? Não tem nada pronto. Não tem receita de bolo. Vai ser individual, pensado, planejado e organizado para aquela pessoa, sabe? Como tem que ser, como é feito lá fora, como é feito com atletas de alto rendimento mesmo, né? Acho que isso é um grande diferencial que a gente já procurou saber, são poucos que fazem. É isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos. Fala, Elton. É muita gente, obrigado, pô. Muita gente que entrou aqui, a gente está com a conta de cada um de nós aberta, e a conta da GT Swing também. E não dá para ler todo mundo. Tem a Camila Borel lá que tá falando. Fala, Camila. Cacá Borel. Milena, Ladeira, João, né? João Oscar, Ladeira. fala, Oscar. Vê se você vai conhecendo aí, Guilherme, que é no seu. É difícil de ler, né? Então, nem sei. Maria Luísa. Essa Tem Maria lá em Luísa, cima, ela- tem um lá em cima. Léo. Sabe? Tem um lá em Sei, cima, cara. eu nem sabia. É porque as pessoas usam fotos tão Tem que diferentes saber. que a gente fica tentando se identificar. Fala, William, sua camisa está comigo, depois a gente combina lá de eu te entregar ela. Guilherme já deixou comigo, só pedir para alguém pegar. Será que alguém tem alguma dúvida aí? Queria fazer alguma pergunta? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Cara, Aqui também, alguém quer fazer alguma pergunta? aqui, a Suelen, a breve Suelen, né? Aqui, Guilherme, dá uma vê se você consegue. Puxa no som aí. Estão surgindo algumas dúvidas aqui, pessoal. A gente vai Lidar tentar com a ler, organização vai na tentar qual o responder. competidor maior. Tá. Beleza. Qual foi a Ela pergunta? tá falando assim, como lidar com uma periodização onde, pelo que eu entendi, você tem que passar por uma etapa, em princípio, menor como um estadual para poder chegar num nacional. No caso do deve ser do jiu-jitsu que ela pratica, né? Como lidar com a periodização na qual a competição Como é que é o nome maior dela? está antes. Tá. A maior competição dela está antes Ao contrário, então? antes de uma menor. Para o estadual, nacional e regional. A nacional, que é a Então- maior, está no meio. Está no meio da competição. Tá. Então, vamos lá. A pergunta dela é a seguinte. Eu tenho 3 competições para poder participar, uma estadual, uma nacional e uma regional. E ela quer ter um bom desempenho nessas 3 competições aí. Uma primeira coisa que a gente precisaria saber é o intervalo de tempo, né, de semanas ou de meses entre essas competições. Se o foco é no nacional, eu vou me organizar, independente da distância que a última competição tá, que é regional, É isso aí. eu vou me organizar todo para que o meu pico de desempenho seja nessa competição nacional.
E por outro lado, pessoal, se eu estou participando de uma competição nacional, possivelmente nessa competição regional eu vou passar com muita facilidade. Exatamente. Né? Independente do seu esporte, você chegou lá, participou de uma competição nacional, passou pelo estadual, conseguiu um índice e depois foi para o nacional. Quando você chegar nessa competição regional, em princípio, você teria que passar por cima de todo mundo ali com mais facilidade. Mas você pode pensar em fazer uma periodização dupla. Eu posso fazer uma primeira periodização pensando nesse nacional. Se eu tiver tempo suficiente, eu começo um novo macrociclo, uma nova periodização, para que eu chegue nessa competição regional, mesmo que abaixo da nacional, mas numa condição de ter um bom desempenho. Às vezes por causa de patrocinador, por causa de patrocinadores locais, né, porque é uma competição regional. Se eu não tiver condições de fazer isso, de fazer um novo programa de treinamento para essa competição regional, eu posso pensar em estender esse período de competição, ofereço alguma semana de recuperação logo depois da competição mais importante e tento manter aquele nível de desempenho até chegar a essa competição regional, se ela não for muito distante. E mais uma vez vai depender de qual atleta que a gente está falando, da experiência dele e tudo mais. Isso envolve muitas coisas. Porque também não quer dizer que o atleta ganhou os Jogos Olímpicos que ele vai chegar aqui e vai ganhar um estadual. Pode ser que não necessariamente isso aconteça, em função de diversos outros fatores. Mas, em princípio, é um cara que está com uma condição de desempenho bem superior. Mas como o desempenho esportivo ele é multifatorial, né? Às vezes ele não teve um desempenho tão bom nos Jogos Olímpicos, emocionalmente ficou chateado, ou teve um grau lá, um princípio de lesão, aí vem para uma competição teoricamente menor e não tem um desempenho tão adequado. Se for mesmo a questão do jiu-jitsu que ela pratica, né? Que eu estava tentando fazer assimilar as duas coisas aqui, muitas coisas influenciam, né? Falando só da periodização, mas puxando mais para esse lado mais específico, não vai ter ali a parte técnica, a parte física, o que trabalhar durante esses períodos. E ainda tem, por ser uma competição que você vai lutar com outros oponentes, né? Você tem que saber as características de cada oponente daquele, o que ele é melhor, se ele joga mais na guarda, se ele joga mais fora da guarda. Então tudo esse estudo também, essa estratégia, tudo isso tem que ser bem pensado, tem que ser estudado, tem que ser tá ali dentro do programa do planejamento. Planejando às vezes é difícil ter um bom desempenho, se não planejar então, aí que a tendência é que não dê certo. Exatamente. E acho que tem aqui, até ela mesma falando. É difícil de ler, cara? Ela falou que é o jiu-jitsu mesmo. A gente respondeu, Sueli? É Sueli, Brian? Na parte de recuperação, geralmente faço ela ativa, com menos intensidade. Isso aí, você não pode pensar assim, eu tenho a competição nacional e vou ter uma regional 2 ou 3 semanas depois. A recuperação não significa deixar de treinar. Exatamente. Deixou de treinar, vai ter destreino e depois para recuperar isso não tem jeito. A ideia é essa, eu vou ter uma semana onde de uma maneira geral ela tem uma característica de recuperação. Eu tenho uma semana onde comparativamente às semanas anteriores eu tenho uma carga de treinamento que é volume e intensidade que caracteriza um estímulo mais fraco. Mas também nada impede que durante a semana você tenha dias mais intensos, mas no geral a semana ela é mais fraca. Esse descanso o descanso que ela, não sei se o descanso que ela está mencionando, se é o descanso de uma competição para outra, ou se é o descanso, deve ser o descanso de uma competição para outra. Porque tem o descanso do pós-treino, tem o descanso depois das 2 ou 3 semanas ali de força. São vários descansos, né, que tem que ser pensado, programado para não destreinar, porque esse descanso também não pode ser um descanso parou de treinar, né? Esse descanso que é bem complicado, porque você tem que isso é complicado, não é assim tão fácil. Exatamente, você tem que reduzir. Precisa descansar, mas não pode destreinar. Exatamente, você descansa para o corpo se recuperar, mas ao mesmo tempo você continua treinando numa dosagem menor, de volume menor e intensidade menor, que você não destreine, mas também que te proporcione descansar, né? Então isso que é bem complicado, além de ter
o trabalho, o estudo, a vida social, a família. E tudo isso entra no pacote. Exatamente. Tudo isso é estresse. Exatamente. Estresse físico, estresse emocional. O corpo não sabe que é estresse de treino, estresse da esposa, estresse do filho, é tudo estresse. É isso aí. E a maioria das pessoas não são atletas de alto rendimento profissional. Que vivem né? em função Exatamente. disso. Eles trabalham para ser atleta. Deixa eu escrever alguma coisa Porque aqui. se eles não trabalhassem, eles não seriam. Então, Esse suporte profissional de educação física na programação do Ajudou treino do muito. atleta, levando em conta a vida social dele também, estudo, trabalho, isso tem que ser passado para o profissional de educação física que vai prescrever e periodizar o seu treino. Tudo isso tem que ser levado em conta. Se fosse só treino, seria fácil, né? Exatamente. A pessoa precisa viver, precisa estudar, tem que trabalhar. exatamente. E você Tudo falou uma isso tem coisa que ser levado em importante, para o profissional de educação física, né? É formado, né? Porque a faculdade são várias etapas e um todo vai proporcionar aquele profissional a prescrever a atividade física, né? Então isso é muito importante, né? Achar também um profissional que tem uma vivência ali naquele esporte também, que ajuda bastante, né? Ela falou ali, ajudou muito, obrigada. Mandei uma pergunta via direct. Beleza. Depois a gente vai ver na próxima live, a gente responde ela. Opa. Próxima, eu ia trazer Eu nem sei se está sendo perguntado. uma garrinha da... Ih, rapaz, do Como Igor. fica isso? Eu ligo esse aqui. Do Igor. Tá quebrado. Deixa eu ver aqui do Igor. Acho que não, né? Vamos passando aqui. Vê ali, Alan, o Você tem seu. quantidade de pessoas que estão... Essa quantidade de pessoas, ela fica variando, né? Porque como é muito tempo assim, o pessoal tende a não ficar pouco, muito. sabe? Mas como depois que a gente acaba, tem como compartilhar. Aí ele fica durante 24 horas lá online, e as pessoas podem entrar e ver, voltar a hora que quiser, né? Pessoal, alguém ainda tem alguma pergunta? Sobre qualquer coisa aí, a gente, se conseguir responder, a gente responde, senão... Alan. Esse do Alan nem sabia que tá filmando aqui. Pegando minha careca. Ficando meio... Vamos fechar então? Vamos fechar. Fala do site, do blog. Pessoal, a gente tem nosso site www.gtswim.com.br. Tem matérias semanais. Toda semana a gente coloca uma matéria lá. Cada semana O professor escreve uma Escreve uma matéria. sobre coisas diferentes. Então vale a pena acompanhar, porque pode ser que numa semana não tenha aquilo exatamente que você trabalha, mas na outra semana inclusive a gente falou aqui agora sobre algumas matérias que já tem lá, né? A gente acabou mencionando algumas matérias que já tem lá. Então acessa lá www.gtswim.com.br e dá uma olhada lá que o site está bem bacana, acompanha lá o blog que a gente publica as matérias semanalmente lá. O Instagram é @gt_swim, tá? Lá você pode também, através do direct aqui no Instagram, você pode enviar suas dúvidas para a gente poder responder ela futuramente em outra live aí. Vai ser um prazer atender vocês. Nada mais, pessoal? Nine. Só um Vou coração. acompanhar mais o site. Valeu, Breno. Então é isso. Deixa eu só finalizar o seu aqui. Mas... Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Rapidinho, é porque dá para compartilhar, então... isso, compartilhar. Daqui que tá... Tchau, Shirley. Valeu. Obrigado aí pela atenção. Compartilhar. E o que é que faz no seu também? Pode. Encerrar. Compartilhar. Meu, deu 26 espectadores no total. Pô, bacana. O Guilherme deu 40. Da GT, vamos ver. Tinha um